os livros de Esdras e Neemias. Estes livros estão separados nas Bíblias mais modernas, mas essa divisão aconteceu bem depois de ele ter sido escrito. Originalmente, esse era um único trabalho escrito por um único autor. A história se situa depois que a Babilônia destruiu Jerusalém e o seu templo e levou uma grande parte do povo em exílio. O livro se passa cerca de 50 anos depois e conta a história do retorno de alguns israelitas a Jerusalém e o que acontece quando eles reconstroem a cidade e as suas vidas. O livro foca especialmente em 3 líderes-chave que conduziram a reconstrução: Zorobabel, Esdras e Neemias. E a estrutura do livro se baseia nos esforços de cada líder. Zorobabel leva um grande grupo de pessoas de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. Cerca de 60 anos depois, Esdras chega a Jerusalém para ensinar a Torá e reconstruir a comunidade. E ele é seguido por Neemias, que lidera a reconstrução dos muros da cidade. E essas 3 histórias são estruturadas em paralelo. Cada uma começa com um rei da Pérsia sendo impelido por Deus a enviar um líder a Jerusalém com recursos e suporte. Cada líder encontra um conflito e a forma com que eles superam isso os leva a um anticlímax estranho em cada uma das 3 partes. Vamos nos aproximar e ver como tudo acontece. A história começa com um decreto de Ciro, o rei da Pérsia. Ele é movido por Deus para permitir que os exilados retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. E o autor diz que esse é o cumprimento da promessa feita pelo profeta Jeremias de que os exilados iriam voltar a Jerusalém um dia. E isso alimenta nossas esperanças sobre muitas outras promessas proféticas que dizem que o exílio não é o fim da história. Nós temos esperança de um futuro rei messiânico da linhagem de Davi, de um templo reconstruído onde a presença de Deus habitará com o seu povo. E temos esperança na vinda do reino de Deus sobre todas as nações para trazer a sua bênção, exatamente como ele prometeu a Abraão. E é com todas essas esperanças em mente que nós começamos a história de Zorobabel. Seu nome significa plantado na Babilônia. Ele representa a geração nascida no cativeiro e lidera uma onda de israelitas que retornam a Jerusalém. Depois de se estabelecerem ali, eles reconstroem o altar para os sacrifícios e mais tarde o templo em si. A cerimônia de fundação e a dedicação do templo são 2 momentos cruciais e as antigas histórias do tabernáculo e da dedicação do templo devem estar nas nossas mentes. Esse é o momento onde a gloriosa nuvem da presença de Deus deve descer para habitar entre o povo, mas isso não acontece. E enquanto algumas pessoas estão bem felizes com esse novo templo, os mais velhos, que conheceram o templo de Salomão, choram em luto. Isso não tem nada a ver com o seu passado glorioso ou com as suas esperanças no futuro. É bem aqui que temos a nossa primeira história de conflito, e ela é bem estranha. Os netos dos israelitas que ficaram em Jerusalém todo esse tempo e não foram levados ao exílio vêm oferecer ajuda para a reconstrução do templo e Zorobabel recusa. Ele diz: "Não compete a vocês a reconstrução do templo." É claro que isso gera um conflito e Zorobabel consegue superar, mas é muito estranho porque os profetas previam que as tribos de Israel viriam todas juntas e acompanhadas com todas as nações para participar da adoração do Deus de Israel quando o reino enfim viesse. E esse é um momento bem frustrante, para dizer o mínimo. Na próxima sessão passaram cerca de 60 anos e somos apresentados a Esdras. Ele é um líder entre os israelitas exilados na Babilônia, um estudioso da Torá e professor, e é apontado pelo rei da Pérsia para liderar uma nova onda de pessoas de volta a Jerusalém. Esdras quer trazer a renovação espiritual e social entre o povo. Nossas expectativas são bem altas e novamente nós chegamos a um outro anticlímax da história. Esdras percebe que muitos dos exilados que retornaram se casaram com pessoas que viviam ao redor de Jerusalém.
Alguns deles provavelmente eram israelitas, mas outros não, e Esdras apela aos mandamentos da Torá. Israel deveria ser santo e separado dos cananeus antigos. Ele diz que as pessoas que vivem ao redor de Jerusalém são como os cananeus, eles vão corromper os exilados. Esdras oferece uma oração de arrependimento muito sincera e depois reúne todos os líderes e estabelece um decreto de divórcio, de que todos esses casamentos devem ser anulados e as mulheres e crianças devem ser mandadas embora. Esse decreto é apenas parcialmente cumprido. Recebemos uma lista de alguns dos homens que se divorciaram, mas a história é bem estranha por muitas razões. Primeiro de tudo, Deus nunca mandou que Esdras fizesse nada disso. Foram os líderes de Jerusalém que levaram Esdras a fazer o decreto. Segundo, o profeta contemporâneo Malaquias disse que os exilados deveriam se importar com a pureza, mas ele também diz que Deus se opõe ao divórcio. Então, o resultado confuso desse decreto se encaixa no padrão de conclusão estranha e anticlimática. O que nos leva à sessão sobre Neemias. Ele é um oficial israelita que serve no governo persa, e quando ele ouve sobre o estado arruinado dos muros de Jerusalém, ele ora e pede permissão ao rei para ir e reconstruir os muros. O rei lhe dá uma escolta armada e muitos recursos, e quando chega em Jerusalém, ele começa o projeto de reconstrução, mas encontra duas frentes de oposição das pessoas que já estavam vivendo ali. Mais uma vez encontramos tensão na história. O profeta contemporâneo Zacarias disse que a Nova Jerusalém do Reino de Deus seria uma cidade sem muros, a presença de Deus iria cercá-la e pessoas de todas as nações viriam e se uniriam ao povo da aliança. Mas Neemias parece operar com a visão oposta. Ele informa as pessoas ao redor da cidade que elas não têm parte com Jerusalém e isso, obviamente, provoca hostilidade. Neemias defende a sua visão com integridade e coragem e eles acabam tendo que reconstruir os muros com guardas armados para protegê-los. E nós ficamos nos perguntando, esse conflito poderia ter sido lidado de forma diferente? Tudo isso nos leva à conclusão do livro em dois movimentos, o primeiro positivo e o outro negativo. Esdras e Neemias combinam forças para trazer renovação espiritual ao povo. Eles reúnem todos os exilados em um festival, leem e ensinam a Torá por 7 dias e então celebram a antiga festa do tabernáculo para relembrar a fidelidade de Deus no êxodo e no deserto. Então eles confessam seus pecados, renovam a aliança de obedecer os mandamentos da Torá e terminam com uma grande celebração do templo e dos muros de Jerusalém. E nós ficamos pensando que esse poderia ser o momento da virada, mas não é. O livro termina com um enorme declínio. Neemias anda pela cidade e percebe que o povo não está cumprindo seus votos de aliança. O trabalho de Zorobabel está arruinado. Ele encontra o templo negligenciado e sendo cuidado por pessoas desqualificadas. Ele também descobre que o trabalho de Esdras está sendo comprometido. Ele encontra todo mundo violando a Torá e trabalhando no sábado. E até o seu próprio trabalho nos muros está envolvido, porque as pessoas estão construindo mercados ao redor das muralhas de Jerusalém e trabalhando neles no sábado. Então Neemias causa um tumulto, bate nas pessoas, puxa seus cabelos e grita: obedeçam os mandamentos da Torá! E suas palavras finais são uma oração para que Deus se lembre que pelo menos ele tentou. E o livro termina. Quer dizer, é bem estranho, mas nós fomos preparados para isso, certo? Esses momentos anticlimáticos foram intencionalmente tecidos na estrutura do livro. E eles levantam a questão: com que cargas d'água esse livro contribuiu para a história da Bíblia? Lembre-se, o livro começa elevando as nossas esperanças nas promessas proféticas sobre o Messias, o templo, o reino de Deus e nada disso acontece. Então, mesmo que Israel esteja de volta à sua terra, seu estado espiritual parece inalterado desde antes do exílio.
E embora Esdras e Neemias façam o seu melhor, suas reformas políticas e sociais entre o povo não atingem as questões centrais dos seus corações. E o que o livro aponta é a mesma necessidade destacada pelos profetas Jeremias e Ezequiel. O que o povo de Deus precisa é de uma transformação completa dos seus corações, se algum dia eles quiserem amar e obedecer ao seu Deus. Portanto, o livro termina assim em um declínio, mas ele te força a continuar lendo os livros de sabedoria e os livros proféticos para descobrir o que Deus vai fazer para cumprir suas grandes promessas da aliança. E por enquanto, esse é o livro de Esdras e Neemias.